Olá, muito boa noite, 21 horas e 7 minutos desta quarta-feira, hoje dia 12 de julho de 2017, o dia em que o Brasil rachou ao meio. As pessoas que defenderam veementemente a prisão do presidente Lula de uma forma cega e as pessoas que defenderam o nosso presidente, o ex-presidente Lula, como um grande presidente, acima do bem e do mal, de uma forma igualmente cega. Aqui na mesa, pessoas que enxergam bem, Marcos Fábio Coppetti. Depende, se eu consigo limpar os óculos, sim, senão... Como é que tu enxergou isso hoje? Quando a gente chega nos 60 anos, né? Passa dos 60, eu fico só rindo, né? Porque eu acho... É só mais um episódio aqui. Tu pode juntar junto com desde lá. Já não sou tão velho assim, mas a renúncia de Jânio Quadros, a morte suspeita de Juscelino Kubitschek, a tentativa de impedir que que fosse assim a sucessão acontecesse em 63, a sucessão constitucional. É só mais um episódio de uma republiqueta de bananas, porque... É só mais um episódio, Coppetti? Para mim é só mais um. Isso, nós estamos dentro do turbilhão. Quando passar um pouquinho, vai ser... Tem certeza que o presidente Lula é só mais um presidente na história desse país? Mas volta. O Collor também voltou e o povo esquece, o povo elege o Collor de novo. Lula está mais para Collor do que para Getúlio Vargas, por exemplo? Com todas as suas idiosincrasias, exatamente? Cara, eu acho uma blasfêmia achar que Lula é comunista ou que Lula é semelhante a Getúlio Vargas. Acho uma blasfêmia, acho assim, vou traduzir blasfêmia para essa gurizada, eu acho nada a ver, sabe? Nada a ver dizer que o Lula é isso ou o Lula é aquilo, mas um presidente, como é que eu vou dizer, eu trabalho com automóvel, eu vivo no mundo do automóvel. Aí quando um ex-presidente de uma grande montadora diz para mim assim, eu não entendo o país de vocês, obviamente ele não é brasileiro. Eu e meus companheiros de indústria automotiva fomos conversar com o Lula na véspera da posse do seu governo. Nós fomos a Brasília dizer que o segmento automotivo estava unido, esperançoso que o governo dele não fosse aquilo que a direita assustava. O dólar chegou naquela época a 4 e pouco, em função disso, do medo, né, que houvesse mudanças radicais na economia. E esse presidente de uma montadora me confidenciou que ele foi com outros lá. E Lula, já eleito, mas não tinha tomado posse, não era o presidente de direito, disse para ele que um dos orgulhos que Luiz Inácio Lula da Silva tinha é que o filho dele trabalhava em São Paulo como um operário, ganhava salário mínimo. Isso eu não inventei. Isso foi um presidente de uma montadora que é um estrangeiro que me contou. Aí ele disse assim, agora que eu tenho consultorias em Campinas de 7 multinacionais, eu vou para o aeroporto ali de Viracopos e é o piloto de uma das empresas que me leva para dentro do Brasil, de um estado para outro, para mim fazer as análises, as consultorias, disse, aquele outro avião que está ali atrás é do filho do Lula. Acho que os pilotos sabem de quem são as aeronaves e um ex-presidente de montadora sabe
quem mentiu dizendo que o filho era... O que era? Trabalhava dizem no zoológico de São Paulo, era um simples operário. Paulo Daniel, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Lula é só mais um ex-presidente da história do Brasil? Não, com certeza não. Com certeza condenado não. por corrupção, em primeira instância? Lula vai estar sendo condenado, então, em primeira instância. Eu acho que essa condenação é... Hoje a gente descobriu o que os procuradores da Lava Jato queriam dizer quando eles falavam que ainda não havia o timing, né, para condenar o Lula. Então, a gente vê que num dia sai a reforma trabalhista e no outro sai a condenação do Lula. Então, tiram os holofotes da reforma trabalhista, esse crime com a classe trabalhadora do país, e se joga todos os holofotes, então, nessa condenação em primeira instância do presidente Lula, que não foi, de maneira alguma, mais um presidente, né? O que era o Brasil em 2001 e o que foi o Brasil depois da era Lula é algo incomparável. Quando se fala, o PT quebrou o Brasil, por favor, então vocês não viveram os anos 90. Ninguém aqui viveu os anos 90 em que o trabalhador ganhava $70 como salário mínimo. $60, Paulo Daniel. 70, quando eu entrei na prefeitura em 94, já era era 70. Rico, então. Já era rico, eu ganhava $70, que a grande bandeira era um salário de $100. $62, para não te mentir. Exatamente, então. Eu ganhava 1.470.000 cruzeiros, ou cruzados, novos, uma coisa assim, no empacotador do pouco preço. Isso dava 60 e poucos dólares, então. Eu tenho uma dívida em dólar. Hoje minha dívida baixou bastante. É? O dólar, a nossa dívida é a compra de um software para TV, software americano, que é financiado em dólar. Um dia eu ainda vou ter dívida em dólar, cara. Mas é Deus $350, não te preocupa não. É uma grande comprou dívida. no AliExpress. Só que isso dava R$1.400 até ontem. Hoje já baixou bastante essa conta, em 1.300 e poucos dólares. Já baixou bastante essa conta. Abasteci a 13,7 ontem aqui em Novo Hamburgo. O Dejair Krumenan, jornalista Dejair Krumenan, só mais um ex-presidente da história desse país? Apenas mais um, na minha opinião. Como é que tu viu a condenação de hoje? Eu acho que uma sentença de 242 páginas, o cara tinha que ser melhor que Janete Claire para inventar tudo isso, item por item, para condenar um ex-presidente. Eu acho que... eu jamais imaginei que eu iria ver uma sentença condenando o Lula. E acho que, a partir desta condenação, acende-se uma luz no fim do túnel para que se tenha, talvez num amanhã não muito distante, um país um pouco melhor. Muito boa noite. Boa noite. Como é que está a senhora, dona Sandra? Tudo bem? Como é que recebeu a notícia de hoje? Tu vai te aventurar um pouquinho sobre a seara da política? Podemos. Não tem como a gente não falar sobre esse assunto. Não tem. Na verdade, eu acho que é mais um que deixou a sua marca na história. De um jeito ou de outro, tem a marca ali. Mas eu vou te dizer assim, que acima de tudo, nos últimos meses eu venho acordando cada dia com 2 sentimentos, que é o de medo e preocupação nesse turbilhão todo. Porque uma das minhas profissões é ser professora de história. E aí eu fico pensando assim, e Paulo Daniel me ajuda, como que nós vamos explicar para as nossas crianças no futuro essa situação política, gente? Já é confuso tu explicar Brasil colônia, Império, República, era Vargas, era todas essas eras que vieram do Getúlio. Foi dormir e acordou a República. E de repente agora 2016, 17, tudo isso. Gente, as pessoas não se dão conta que é muito acontecimento, que é muita história, tá? E que as pessoas vivem disso. E a história se repete. Hoje nós fizemos um retrocesso na história e voltamos lá para a década de 40, 50 ou antes, até quando nós não conversávamos tinha... antes que nós, historiadores, estamos muito felizes com a reforma trabalhista, porque o nosso grande sonho sempre foi ter uma máquina do tempo. E ontem a gente conseguiu voltar para o século XIX. Gente, foi demais isso. Olha, uma aventura incrível. Eu não defendo totalmente a reforma trabalhista, mas vocês leram item por item? Sim, era isso que eu ia falar agora. Hoje de manhã... Perdeu-se muito pouco. Quem perdeu mais foram os sindicatos. E eu acho que tinha que perder mesmo. Porque sustentar, eu ia dizer bando... Cuidado com os termos aí, deixa. Sustentar um bando de desocupados
que a cada chamada de greve geral, que eles chamam de greve geral, o que eles mais fazem é trancar as ruas, tirando o direito das pessoas de irem e virem, botando fogo em ônibus que transporta o trabalhador para o seu trabalho, e quebrando empresas e quebrando vidraças e tal, né? Eu acho que estava na hora mesmo de tirar o dinheiro dessa gente. Tá? E isso eu acho que foi a grande coisa que a reforma tributária vai fazer, e talvez o Temer, para negociar a sua permanência no governo, vai vetar ainda agora quando ele tiver que sancionar a lei. Eu acho que se ele vetar aí, sim, ele tá fora, né? Porque essa reforma é o que une o PSDB ao PMDB, né? O que eu penso é o seguinte, a gente vive uma crise... Do ponto de vista político, é isso que une eles. Uma crise do movimento sindical já desde os anos 90, uma crise de representatividade, uma crise que todo mundo, qualquer pessoa que tem um pouco de contato com o mundo sindical sabe disso, que se vive uma crise muito grande. Mas daí, tu fazer uma reforma que vai terminar com a capacidade de os sindicatos se manterem, ok? Quem é que vai defender trabalhador? Tu vai ter uma justiça trabalhista completamente flexibilizada, vamos dizer assim, e sem uma representação. O trabalhador vai negociar direto com o patrão. Por favor, gente. É aquela coisa, o Tacho esses dias foi genial, né? As duas formiguinhas perguntando, e ele disse assim, quem te convenceu que a reforma é boa? O Tamanduá. É isso, gente. Quem é que vai negociar? Como é que a gente vai colocar as cartas na mesa? É muito desigual. É muito desigual. Um colega botou antes ali como é que é. Negociei com o meu patrão agora nosso salário, 20 mil e pouco. Ele fica com 20 mil e eu com pouco. Mais ou menos isso. Eu acho estranho nesse ponto. Eu confesso que não é um tema que eu me debrucei e fui analisar o projeto. Mas nós vivemos por isso a minha desesperança, o meu distanciamento que eu faço propositadamente disso. Quando eu descubro que nós vamos falar assim, não sei se você sabe, mas Correios e Telégrafos está com uma dificuldade de caixa enorme. Eu já comentei isso aqui quando eu fiquei assim espantado ao saber que tem a Previdência atendendo, né, os nossos homens que entregam as cartas todos os dias. Mas essa Previdência também atinge os filhos, a mulher e os progenitores. Você sabia que os carteiros, a Previdência atinge não apenas o titular? Como assim? Qual previdência? Previdência, como assim? Vamos dizer, Está falando de previdência, está falando de assistência. São duas coisas completamente diferentes. Não, a previdência, quando você fala, quando eu falo assim, é todo aquele projeto que você tem de ter saúde e uma... Isso é assistência. Saúde e assistência. Isso é assistência. Uma saúde e depois uma aposentadoria. Cara, o que eu queria dizer é que nós estamos num país que não tem política, tu não tem representante de ideias políticas, tu tem classistas. Verdade. Então é só classista. Você tenta conseguir o máximo para sua... Esse classismo é tão grande que se você for na prefeitura de Porto Alegre, tem lá 10, 15, 20 funcionários que ganham o dobro que o prefeito. Se você for na Assembleia Legislativa ou você pega na Assembleia, tem 40. Tem um ascensorista que ganha 100 mil reais. Não, ele ganha mais que um deputado. Ganha mais que todo o gabinete de deputado. Daí você E sem contar, Copete, os funcionários públicos cedidos para os sindicatos com os salários iguais, altos, que é uma briga a serviço, o Sartori está comprando agora. Sim. A serviço do sindicato. Então, pagos pelo governo. Como é que você vai discutir que é um número bem pequeno. Muito por pequeno. favor, deixa para um sindicato que tem uma pequeno. representatividade, por exemplo, que nem o sindicato dos professores. Pega o CEMAP em Porto Alegre, que eu trabalhei com o CEMAP.
Para tu ver Qual é o quantos tem. SEMAP? SEMAP é o que atende as fundações. Ah, as fundações. As fundações. Bom, ali deve ser por representatividade das fundações. Aí tu tem que ver E que assim, é o salários percentual milionários Não, para ficar fazendo baderna na frente da Assembleia. deixa Tu Dia que chama tem de votação. baderna, as pessoas chamam de luta pelos direitos. Deixa. Só você Não, acredita eu também nisso. acho que Não, luta, eu e mais um monte de luta pelo gente. direito não é quebrar Ônibus. vidraça e botar fogo em ônibus. Então, É verdade. É fazer uma representação mesmo- e bater panela de verde e amarelo. E deu no que deu. Tá aí no que deu. Tá aí no que deu, ir lá e bater panela e dizer. Cadê então? Mas então cadê as outras representações de lutar pelos direitos? Mas quem era presidente quando bateram panela? Era Dilma? Ah, tá. Porque quando você fala desse plano maravilhoso, que o governo Lula é um homem que vai estar lá em cima, né, entre os quadros de presidente, porque ele fez uma reforma, porque em 2008... Claro, você não considera que houve uma crise de Lehman Brothers, que o mundo inteiro sofreu, e nós aqui tivemos uma conjuntura de compra exorbitante de ferro pelo mercado chinês, que estava crescendo 10%, 15% ao mês, e injetavam dólares aqui no Brasil, por causa do... Nós vendemos ferro como nunca nesse período. Não foi só isso. Não, mercado interno, especialmente. Quanto se vendeu de carro, Copete? Não, tu não está entendendo. Não, quanto Sabe se por que vendeu de vendeu carro, de é carro? Porque tinha dinheiro. Mas tinha dinheiro porque tinha uma economia interna aquecida. Tinha pleno emprego. Esse é o lê do engano. Não, porque assim tinha que, mais emprego. assim Tirar que dinheiro da acabou, onde, dá Copete? licença, assim que acabou, o Não, mercado nós chinês vivemos- parou de crescer há 4 10%. anos atrás nós estávamos vivendo pleno emprego. Pleno emprego. Exatamente Isso aí é isso. Você pega a Folha de São Paulo, pega Mas então a como é que não Globo, tinha dinheiro? Pega o William Vac Cara, falando, ele vai dizer se isso. você não permitir eu terminar o raciocínio, você não Mas chega aí lá. nós temos pleno O que emprego. acontece? Consumo interno. Havia uma injeção de dinheiro fácil. E o que acontece com o Banco do Brasil? Até 2010, ele não emprestava para compra de automóvel. Aí daqui a pouco os caras dizem, olha, é o seguinte, nós temos... Se você olhar o que foi a carteira de empréstimo, isso, eu vou lá nos eventos de veículos, o cara mostra, Fenabrave... Não, olha aqui, ó, essa decisão aqui em 2010, assim, Banco do Brasil entra com a carteira de empréstimo habitacional e empréstimo para compra de automóvel. Manda, mas como? Tem que ter dinheiro. Esse dinheiro era lastreado pela uma exportação absurda que a China comprou do Brasil de ferro porque crescia 10%. Tá? Ao ano. Moral da história, a China agora cresce só 7%. A infraestrutura está pronta, eu não preciso tanto. Então o que acontece? E aí vem a dona Dilma fazendo promessa de campanha, dizendo que não vamos mexer na Previdência, não, vai ser tudo maravilha. Né? Desculpe, quando a Dilma saiu, e não era o Temer, ou Aécio, ou o Marcos Copete. A Dilma estava no governo e o Brasil já despencou. Não havia mais dinheiro, não havia mais venda de automóvel. Não foi quando o Temer, o maldito, assumiu que o Brasil afundou. Não, o senador Aécio Neves diz, nós vamos parar e sangrar, fazer sangrar até morrer. então Tu tem uma imobilidade então foi política dentro do Congresso? Então foi não, ele. Mas não é ele só. Tu tem uma imobilidade... esquece da Dilma? Mas, cara, tu tem uma imobilidade total dentro do Congresso. Tá bom. Desde a eleição, os caras perderam a eleição num dia, no outro dia disseram assim, Eu não quero vamos governar. deixar bem claro aqui, antes de qualquer coisa, que o Paulo Daniel está se despedindo desse programa hoje. Qual é a minha câmera, Pedro? Tu tá com 3 câmeras aí, só me pegar. Não, hoje tem uma fartura de câmera Essa ali. é minha. Posso levar para casa depois? O Paulo Daniel está se despedindo desse programa, não porque esse debate está sendo acalorado, porque esse Paulo Daniel não corre. Por que tu vai embora hoje, Paulo Daniel? Tu não aguenta mais o Copete, é isso? Que isso, eu e o Copete somos O grandes... seu Fleck tá na audiência? O seu Fleck está sempre na audiência. Beijo, meu sogro. Né? Meu sogro é nosso amigo, né, Copete? Nosso amigo. Olha, Conta pra nós por que professores tu tá te como afastando. esse... Olha só, por que eu estou pedindo licença paternidade? Não, que é né? de 5 dias pela lei. Pois é, Nunca vi um cara agora pedir o 50 Rodrigo dias, né? Steffen ontem me disse, tá, mas quando é que tu volta? Eu disse, eu volto em setembro, porque eu preciso Não, de licença não. paternidade. Não. Aí ele disse, não, é 5 dias, não é 50. Eu digo, querido, ontem foi aprovada a reforma da Previdência e nós vamos ter livre negociação da minha licença paternidade. Então, voltarei provavelmente em setembro, quando João Miguel já será um rapazinho que pode já se virar sozinho. Tu sabe o que acontece com o polo mais fraco dentro dessa nova reforma, dentro sempre Sim. das leis trabalhistas?
Eu vou Tchau, me Paulo subjugar. Daniel. Pode te despedir, tu Gente, nunca mais volta aqui. Então, um grande abraço. Foi um prazer ter estado Tem com foto vocês. pra nós aí? Fui despedido ao vivo, A cara. de ontem, né? Que ninguém descobriu Tem que foto era. de ontem? Ah, Tá de difícil pra ontem. ti de A ontem? de Quer ir pra ontem. de hoje? Vamos pra de hoje, então. Primeiro eu te mandei um carro ali, é isso? Bueno. Enquanto isso, Corta pra foto dois. também. Corta pra Enquanto dois. isso, fica o nariz do Paulo Corta lá. pra dois. Corta pra dois. Marcos Fábio Copete. Que carro é esse? Pela placa, não sei. Pela marca é Audi, são 4 montadoras, Horst, não sei o que lá, e uma é DKV. Uma daquelas 4 argolas significa DKV. As 4 se uniram para formar uma empresa depois chamada Audi, né, que hoje pertence ao grupo Volkswagen. E esse aqui é como é que a gente dizia assim, um flamante Q7. Isso vem ligeiro da praia. O senhor foi visto hoje, Ontem. às 17h12, na orla de Tramandaí, andando num carro desses. É verdade isso, o senhor Não. confirma? Não, porque eu saí da água às 17h30. Tem que ter sido um pouco depois. Não pode ter sido. Isso aí é uma calúnia. Eu reputo que é mais uma tentativa dessa mídia golpista que tenta destruir. Mas Motores na TV segue depois desse programete aqui, né? Muito mais tecnológico, muito mais elaborado, muito mais discutido sobre as verdades do que é o mundo O automóvel. senhor nega que estava a bordo deste carro nos últimos 10 dias? Eu sou um feliz condutor, a palavra adequada seria condutor desse modelo cedido pela Audi do Brasil para fazer uma avaliação, para conhecer um produto. E nós estamos falando de produtos que fazem de 0 a 100 km por hora em menos de 8 segundos, 7 segundos e 6, alguma coisa assim, uma cavalaria estúpida que não vale. Mas ao mesmo tempo eu entrego ele com uma média de consumo, tirando o fato de eu ter vindo hoje da praia a 10 km por litro, 10,2, mas o resto foi 12 km por litro. Então, potência e consumo exagerado, para europeias não é uma equação resolvida, porque não pode ter emissões. Se não pode ter emissões, não pode ter consumo. Potência, velocidade, Alemanha, especialmente, está tudo liberado. Emissões não. Esse carro é muito avançado do ponto de vista. uma nave. Ele é grande. As luzes dele É tudo ele LED. É SUV? É um SUV, um Sport Utility, né? Você tem um caminhonetão desse que permite levar, inclusive são 2 ocupantes na dianteira, 3, e tem mais 2 banquinhos traseiros para levar as crianças. sogra. Eu acho curioso, Paulo Daniel, que o pessoal do Fantástico faz aquelas matérias assim, o melhor emprego do mundo. Não, eles Daí não umas conhecem o coisas Copete, assim, cara. De testar colchão, Aham. é uma coisa assim de ganhar, de ficar nadando no mar. Diz da que é aquele cara Polinésia. que testa os desodorantes lá no Afeganistão, que é um cara que faz o teste lá, que o cara tá parado assim, depois de andar o dia inteiro de ônibus, ele tem que cheirar para ver se... Diz que ele descobriu o que o Copete faz e ele se suicidou. E o cara que testa paraquedas e pino de granada, ninguém fala no coitado. Não, Copete tem o melhor emprego do mundo. Ponto. Não, Comentarista da Estação Hamburgo. Eu quero saber quando é que o diretor da TV vai ter também 10% da utilização desses veículos aí também. Eu posso resumir, Nunca. eu não Não tenho... vou contar a história de outros veículos no trabalho, Não, mas pode. é rápido. É só uma piada interna. É tá, muito gente? rápido. Eu posso dizer tranquilamente, Pedrão, câmera 3, Pedrão, lá de lado. Eu posso dizer que o meu emprego não é várzea. tão bom assim, mas o Vale Transporte é imbatível. De desconto 6%. Eu tenho que pagar o combustível. Vai ter, não mudou tá alguma valendo. coisa no Vale Transporte, nova lei? Não vi Ô, essa Copete. questão Não do Vale vi nada. Transporte. Conta pra nós do porteiro do teu prédio, Copete. Não, porque é uma situação estranha. Você recebe uma quantidade de carros rotineiramente para fazer a avaliação e vamos lá, desde um Só pequeno... pode mexer com tóxico, né? Desse pequeno e aí, dependendo do porteiro da noite, eu disse que eu lavava carros. E aí, quando o cara não buscava, eu deixava na garagem ali do prédio. E para outro, eu disse que não era para falar nada, mas é que droga é um negócio que dá muito dinheiro. E eu pedia que ele não comentasse. Tem uma foto de hoje? Bota uma foto, Vamos lá. Pedrão.
É. Que lugar é esse? Ah, agora sim. A gente vai para um breve intervalo Isso e eu volta sei. já já. Eu sei.